Olá, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Quem vos fala é o pastor Vinícius Sete e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sonhos. Como interpretar sonhos? Como saber se aqueles sonhos eles são de Deus ou não são de Deus? Bem, existem sonhos que nós sabemos que não são de Deus. Por quê? Porque muitas vezes comemos demais, estamos ansiosos, preocupados e sonhamos coisas que não têm início, não têm fim. Coisas sem pé e sem cabeça, no dito popular. No entanto, quando Deus fala, o sonho é diferente. O sonho vem com uma instrução de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nos guardando de algo, muitas vezes nos livrando de algo. Eu quero contar uma experiência para você que eu tive no ano de 2017. Antes disso, eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Números capítulo 12, no versos 5 e 6. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo. Em visões, em sonhos, falo com ele. Olha que palavra tremenda essa. Deus se revela através de sonhos. Deus fala através de visões e de sonhos. Mas a Bíblia fala aqui que Deus se revela a profetas. E também no verso de número 7 diz assim: não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Outra qualidade para Deus dar sonhos proféticos é que aquela pessoa é fiel na casa de Deus. Aquela pessoa é fiel na presença de Deus. Então Deus avisa ela, Deus fala com ela, muitas vezes para livrá-la de alguma coisa. Mas pastor, eu não sou nem evangélico e tive um sonho, que o sonho que eu tive aconteceu. O sonho que eu tive, tudo aquilo que me foi mostrado aconteceu. Óbvio, todos os seres humanos têm traços da revelação de Deus. Se não fosse o pecado, nós teríamos revelações perfeitas do futuro. No entanto, o pecado quebrou isso, mas ficou traços. Quer ver? Quando você chega num lugar e parece que você já esteve naquele lugar, parece que o cenário é um cenário que você já conhecia. E algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas sabem até o que a outra pessoa vai falar. É como se fosse um print do futuro, que você parece que já esteve ali, já conversou, já sabe o que a outra pessoa vai dizer, já sabe o que a pessoa vai falar. Algumas religiões dizem que isso é reencarnação. Eu não acredito em reencarnação. Eu acredito nisso que eu estou pregando para você. Todos nós temos traços da revelação de Deus. A ciência, ela pode até mesmo testificar diferente. Ela pode dizer que isso é diferente. No entanto, eu acredito nas coisas espirituais. E eu acredito sim que nós temos pressentimentos. Eu acredito que nós somos sensíveis a termos revelações, pressentimentos. Sabe quando uma mãe sabe que algo ruim vai acontecer com seu filho, ela tem aquele pressentimento. Tem pressentimentos que não são de Deus, mas tem pressentimentos que são avisos. Tem pressentimentos porque a revelação que há em nós sabe que tem alguma coisa errada. Então, eu acredito que o ser humano ele é sensível a coisas espirituais e que ele tem muitas revelações através de sonhos. Mas mais de 90% das pessoas, por não ter o espírito profético, por não ser uma pessoa que busca a Deus, não tem interpretação do que sonha. Mais de 90% das pessoas sonham e não sabem interpretar. E por não saber interpretar, elas muitas vezes pagam um preço muito alto por isso. A Bíblia diz, e esse texto que eu vou ler para você, vai trazer para você um pouco de entendimento sobre isso. Números capítulo 12, verso 6. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Ou seja, Deus fala com o profeta através de sonhos e visões.
Mas aqui está falando de coisas que Deus revela, quando a pessoa sabe interpretar. O grande problema é que nós temos sonhos, nós temos visões que nós não sabemos interpretar. E tem sonhos que Deus nos dá. E tem sonhos que a revelação de Deus que está em você também traz alguns sonhos que falam do futuro, que falam de situações e que você não sabe bem o que é, aquilo lhe perturba e alguns dias depois aquilo acaba acontecendo. É por isso que tem que buscar Deus, para que todo sonho tenha interpretação, para que toda visão que Deus te der, você venha saber o que Deus está falando com você. Eu quero lhe contar o que aconteceu comigo no início do ano de 2017. Estamos em 2018, mas esse sonho que eu tive no início do ano de 2017 foi marcante na minha vida. E eu quero mostrar para você 3 imagens dos meus sonhos. Essas imagens eu peguei da internet, mas eu vou explicar para você cada sonho que eu tive. Aqui nós vemos um carro, tá? Você está vendo um carro, é um Golf. E esse foi o meu primeiro sonho no ano de 2017. Nesse primeiro sonho que eu tive em 2017, Deus me mostrou que eu havia comprado um carro. E esse carro aparentemente era um carro bom. Eu cheguei em casa com ele e mostrei para minha esposa. Eu disse para ela, Ariane, é o nome da minha esposa, troquei de carro. Ela disse, como que você trocou de carro? Eu disse para ela, vem ver. Quando ela saiu para fora de casa, ela viu esse carro aqui. E esse carro aqui era inferior ao carro que nós tínhamos. E ela começou a olhar aquele carro. Quando ela foi para o porta-mala do carro, o porta-mala estava pintado de amarelo, com uma tinta muito comum. E ela disse, nós não vamos ficar com esse carro. Vai lá e devolve, você sabe como é que é mulher. Ela disse, vai lá e devolve. Nós entramos dentro do carro e ela começou a me questionar. Ela disse assim, como é que você troca o nosso carro? Como é que você não faz o negócio direito? E começou a falar comigo e eu disse, não, eu tive que vender, eu tive que trocar. E fui falando para ela, eu tinha que vender, eu tinha que trocar. Ela disse, não, vamos lá devolver, e o sonho se encerrou. Esse foi o primeiro sonho. Tive um segundo sonho alguns dias depois. Nesse primeiro, eu não tinha entendido muito o que Deus estava querendo falar comigo. Então eu tive um segundo sonho. O segundo sonho que eu tive foi com um rio parecido com esse. Eu havia chegado de carro a um interior, a uma colônia, e eu estava junto com alguns irmãos da igreja. Descemos do carro e eu disse para eles, vamos até o rio, quero mostrar para vocês uma área. Nós saímos dentro do carro, passamos uma cerca e fomos até bem perto de um rio, parecido com esse. Não é igual a esse, mas é parecido com esse. E nesse sonho, de repente nós ouvimos algumas pessoas chegando, eram 2 homens. E aqueles homens estavam dizendo, vocês estão em propriedade particular. E começaram a atirar. E quando eles começaram a atirar, nós saímos correndo dali e voltamos para a estrada. Então, quando voltamos para a estrada, o carro já não estava mais ali. E nós saímos correndo daquele lugar. Esse foi o segundo sonho. E aquele homem gritou algo e depois, quando eu saí, eu li uma placa que dizia assim, propriedade particular. Muito bem. Vamos para o terceiro sonho que eu tive. O terceiro sonho que eu tive foi, eu estava em uma via, minha esposa estava no banco de trás, eu estava dirigindo o carro, olha só, mais uma vez o carro no sonho. E do lado de mim tinha uma pessoa que eu não conseguia ver o rosto. Eu estava numa via e esse lugar estava no outro lado, que parecia uma universidade. No entanto, no meu entendimento, naquele sonho, era uma igreja. E bem aqui na frente tinha 2 porteiros. E eu fui cumprimentá-los, abri o vidro do carro e fui cumprimentá-los. Quando eu os cumprimentei, eu caí num buraco.
Mas logo que eu caí no buraco, uma vala muito grande, eu consegui sair daquela vala. E a minha esposa disse assim: você não viu o buraco? Eu disse para ela: meu amor, eu cruzei aqui 17 vezes nesse buraco e as 17 vezes eu caí nesse buraco. O que Deus estava falando comigo nesses 3 sonhos que eu tive? Bem, o que eu acredito que Deus estava falando comigo é o seguinte: precipitação. Você viu que no último sonho que eu tive, eu disse para minha esposa que eu havia caído 17 vezes naquele buraco. 17 do ano 2017, profético. Você tem que prestar atenção em sonhos em relação a coisas que se repetem e a números também. Deus estava falando comigo, depois eu fui orar sobre esses 3 sonhos, porque eles aconteceram em menos de um mês, os 3. Os carros representam o ministério. Hoje eu sou um pastor de várias igrejas e Deus naquela época, 2017, falou muito forte comigo sobre precipitação. Por quê? Porque no primeiro sonho eu sonhei com um carro que eu havia trocado, que não fiz um bom negócio, ou seja, me precipitei. E a minha esposa, ela estava representando Deus falando: por que você não esperou? Por que você não me consultou? Por que você foi precipitado? Por que você fez as coisas assim? Então Deus falou comigo sobre precipitação. No segundo sonho, eu entrei numa propriedade particular porque não li a placa. Eu não li a placa que estava escrito propriedade particular, eu só li a placa na volta, ou seja, depois dos tiros. Precipitação. E no terceiro sonho, quando eu caí naquele buraco e eu disse 17 vezes eu caí aqui e não me dei conta, o que eu estava dizendo é: eu não estou prestando atenção. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo sobre precipitação. Então, como eu recebi esse sonho no início do ano 2017, todo o meu ano eu carreguei a palavra da prudência e da oração à frente de qualquer decisão que eu havia de tomar. E você sabe que eu passei por cada situação em 2017, foi cada momento onde as pessoas queriam até mesmo que eu tomasse uma decisão imediata em relação a negócios, em relação a situações no ministério, mas eu acredito assim que Deus falou muito comigo na questão de ministério, sobre não se precipitar. Então, toda vez que alguém me pedia uma resposta de algo que era realmente importante, eu dizia: vamos orar, em seguida eu lhe dou uma resposta, em seguida falo com você. E eu orava, eu procurava analisar antes de tomar qualquer direção. E você sabe que isso me livrou de cada coisa. Deus desfez cada laço, porque consegui interpretar os sonhos que Deus estava me dando. E eu poderia aqui contar outros sonhos que Deus me deu, mas eu quero deixar essa palavra com você. Você tem que aprender a discernir, interpretar o que Deus fala. E 2 coisas são básicas para essa interpretação. Primeiro, fidelidade a Deus. A Bíblia diz que Moisés era fiel em toda a casa. Você serve a Deus, você é fiel, então busca que Ele vai dar uma resposta a você. E segundo, se você é profeta de Deus, se você tem tido revelações frequentes, é porque você tem um dom de Deus, é porque você tem uma unção de Deus e você tem que aprender a buscar essa revelação do Senhor. Muitas vezes Deus me dá sonhos sobre irmãos da igreja e esses sonhos que Deus me dá são exatamente o que a pessoa está passando, exatamente o que ela está vivendo. Por quê? Porque eu tenho um espírito profético na minha vida. Eu acredito que eu ajudei você um pouco sobre interpretar sonhos, conhecer a voz de Deus. Que Deus te abençoe, acesse nosso canal, inscreva-se e que Deus te abençoe. Compartilhe até na sua célula, compartilhe no seu grupo caseiro. Eu tenho certeza que pode esclarecer muitas coisas sobre dons espirituais,
sobre sonhos, sobre visões. Deus te abençoe, um forte abraço em nome de Jesus.